E aí pessoal, beleza? Tô num cenário um pouco diferente aqui, vim pro interior passar uns dias, uma semaninha de folga. E vamos começar então o report aí da última semana de março, que foi também a primeira semana de abril. Foi uma semana que eu senti muito progresso no sentido de rotina. Eu consegui diminuir drasticamente o uso do celular, vou até pegar aqui. Na penúltima semana de março eu tinha usado mais ou menos, salvo engano, 36 horas de rede social e entretenimento, Instagram, YouTube, etc. E semana passada, essa semana que passou agora, a última semana de março, basicamente foram 25 horas, então 11 horas aí de diminuição. Consegui dormir em média aí umas 6 horas. Eu trabalhei um pouco menos, eu trabalhei umas 30 horas. Mas eu consegui engrenar muito bem na rotina, eu estudei mais, consegui me dedicar à minha família, vi meus pais. E foi divertido, o tempo passou, cá estamos, né? E é muito importante isso, ver o progresso, às vezes é aos poucos mesmo. Eu sinto que não foi uma redução drástica no volume de carga horária do celular utilizado, mas que não foi tão penoso. Eu substituí por outras atividades, salvo engano eu consegui escalar também bastante, eu escalei umas 4 ou 5 horas aí, então fiz, sei lá, umas 6 horas de atividade física, o que é muito importante, né, óbvio. E é isso, conseguimos aí. É legal, fico feliz, parece meio bobo, mas eu acho que são baby steps, tenho muito a melhorar ainda, eu acho que tem muito potencial a ser ganho ainda. E emocionalmente eu acho que eu tô melhor também, tô me sentindo melhor. E inclusive eu acho que a reflexão que eu vou trazer hoje tem tudo a ver, que é a grama do vizinho parece mais verde. Ou, se a gente for deixar mais bonita a frase, analisamos o palco do outro vendo os nossos bastidores, né? Foi inclusive tô parafraseando minha psicóloga, que em alguma dessas sessões compartilhou esse pensamento comigo, e eu acho que faz muito sentido, muito sentido. É comum na nossa vida, vou ilustrar aqui usando eu como exemplo, né? Então eu tô nessa rotina ainda que o uso do celular tá sendo chato, tá me impactando, e aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar no YouTube, pesquisar na internet como parar de ser viciado no celular, e aí começou a aparecer um monte de recomendação de vídeo. E, nossa, o pessoal falando, parece tão fácil, você se sente um idiota, né? Eu me sentia um idiota por estar usando bastante e por achar que não conseguiria sair. E realmente, por mais que talvez eu compartilhe um pouco dessa opinião, eu acho também que acontece, os erros acontecem, e ter me comparado aos outros, isso faz muito mal, porque cria uma ansiedade tão descabida, né? A gente vê os outros conseguindo superar os desafios tão fácil, às vezes, na internet, que parece uma mágica e você não consegue, você se sente meio mal. Dito isso, eu acho que não tem alguns, eu acho que você se comparar a grama do vizinho pode fazer um pouco de sentido, mas eu acho que o mais importante não é comparar ao resultado final, mas comparar o processo também. Será que esse vizinho adubou mais? É uma planta diferente? Será que ele tem as mesmas condições climáticas que a sua? Será que ele se dedicou igual a você? Porque é isso que importa. O importante não é, até mostrando aqui, o importante no final não é a grama estar aqui, a grama ser a grama, mas é o que foi feito para a grama estar aqui. E às vezes você nem tem o mesmo objetivo que o seu vizinho. Por exemplo, aqui é uma grama estrela. Se você andar nela, você vai ficar tropicando. Não é uma grama interessante para você que quer criar gado. Agora, para cavalo vai super bem. E se você se comparar com uma grama mombaça, alguma coisa que é mais bonita, mais vistosa, você vai se sentir meio mal. Se a graminha é meio feia, você tropica e tal, mas ela vai tão bem pro cavalinho que eu acho que faz sentido. E não faria sentido você se comparar a outra coisa, né? Outra coisa interessante que eu vou acabar citando o meu pai de novo aqui,
eles estão com uma roça aqui na frente, vou deixar imagens, que basicamente ele estava cansado, né? A grama dele não estava bonita ali, toda vez que tinha que vir aqui no sítio, ele tinha que ficar roçando e estava dando muito trabalho. Aí ele falou, tô de saco cheio, e plantou mandioca. Agora ele vai ter mandioca e não tem que ficar roçando toda hora, e tá uma plantação bonita, as mandiocas já cresceu bastante aí, estão crescendo a raiz agora. E às vezes é isso, às vezes você tá olhando pra grama do vizinho aí, que nem é uma grama que você quer ter, nem é um esforço que você quer fazer e tá te gerando angústia, ansiedade. Saiba que isso pouco importa, às vezes foque em você, converse com seu vizinho também para saber por que ele fez isso, às vezes isso é muito mais interessante. E não veja só o resultado eu acho que o resultado é efêmero, né? A grama apodrece, a grama tem ciclo, a grama caduca, se estraga, não faz sentido a métrica ser o resultado do outro. Falando também em termos mais chiques, né? Esse lance de os outros, geralmente eles mostram o palco. E não que isso esteja errado, porque eles mostrariam outra coisa, né? Eu acho que não é legal, eu acho que é uma exposição que fere muito o ego. Só que a gente tem que ajustar. Quando a gente vê essas coisas, a gente tem que ajustar. Você vê o bastidor da pessoa, pensa assim, pô, legal, bonito, você aplaude. Aliás, quando você vê o palco de alguém, você aplaude, bonito. Mas saiba que tem um bastidor ali por trás. Não dá pra julgar meramente com aquilo. E não tem por que comparar com o seu. Eu acho que é isso. Eu sei que eu dei um rodeio aqui, falando a mesma coisa. Mas esse é o meu palco, que eu, de certa maneira, tento transparecer os meus bastidores também, mas acaba sendo um palco também. Então, nesse processo de melhora, de como que eu estou melhorando aqui no meu uso do celular, é um palco também. Tem certo ruído que eu acabo tirando. E, enfim, não se comparem a outras pessoas, nem a mim. Se comparem no sentido de quererem melhorar vocês, para usar isso como impulso, que eu acho que é mais interessante. Enfim, vou deixar algumas imagens bonitas aí, porque eu tô num lugar bonito, então eu acho que faz mais sentido do que ficar falando também. A gente se vê na próxima semana. Valeu! E outra coisa, um ponto importante que eu acho bom colocar aqui, é que eu acho que ficou uma ponta solta aqui no que eu tô fazendo. Eu não tô falando tão bem como eu tô fazendo as coisas e falando, então eu pretendo colocar alguns cortes de alguma maneira, falando mais um pouco do meu dia a dia, mostrando minha rotina, tentando mostrar onde que eu ganhei um pouco de tempo, onde eu perdi tempo, e alguns hábitos bons e ruins que às vezes a gente pega, você fala assim, pô, usar o celular aqui nesse momento, e às vezes você podia estar fazendo algo produtivo. Pode parecer um papo meio de coach, né? Mas eu acho que dá para fazer algumas coisas produtivas que às vezes a gente usa a ferramenta do celular como mecanismo de escape. Uma coisa que eu observei foi, eu não lembro o contexto exato agora, mas sabe quando você tá sem fazer nada? E aí você tá num ambiente que você não conhece ninguém, aí você puxa o celular, fica vendo rios, não serve pra nada, e aí, pô, puxa assunto com alguém, sei lá. Às vezes é alguém legal, às vezes é algum papo bacana. Inclusive eu consegui um emprego assim, tava numa recepção, fazendo meu primeiro trabalho como assistente técnico numa perícia médica, e simplesmente eu vi que tinha outra médica ali que veio com o mesmo intuito, e aí eu puxei assunto e ela me indicou e eu consegui outros empregos a partir disso, e foi uma puta conversa bacana. Uma pessoa querida me colocou em grupos de WhatsApp para pegar trabalho, então puta, ela me abriu portas, e pô, foi um momento que eu podia ter adicionado 2 horas na minha carga horária de celular, mas eu ganhei um trabalho. E por mais que a gente trabalhe, exige esforço todo, não é o melhor dos presentes, né? Porque você tem que trabalhar. Mas, puta, foi legal, uma puta experiência, foi bacana. E eu acho que esses momentos é muito interessante a gente perceber, porque às vezes você vai num local, às vezes você tá com uma família, às vezes você tá com alguém que você quer estar, mas, puta, você puxa o celular lá. Isso, pra mim, não é legal. Então, eu já diria que isso, principalmente, é um hábito que eu tenho procurado não fazer.
E deixar o celular de cabeça para baixo também. A face virada para baixo eu acho que é algo bacana. Bom, dito isso, vou compartilhar mais minha rotina, tentar mostrar quando esses momentos acontecem, perder a vergonha também, gravar em público e mostrar como isso pode ser bacana para o nosso desenvolvimento e para as coisas que a gente quer da vida, porque ficar numa tela de celular não é legal. Então é isso. E vou deixar vocês aí com a minha reflexão e a gente se vê na próxima semana.